E eu gostaria de dividir algo com vocês nessa manhã, onde o Senhor ele tem tratado comigo já praticamente uns 30 dias. E para quem caminha um pouco mais perto, sabe que eu costumo dizer que o discipulado, ele é o quê? Vida na vida. E tem mais ou menos uns 60, 40 dias que eu passei por um procedimento. E em 2016 eu fiz uma como que chama? Micropigmentação, é isso? E resolveu me incomodar esse procedimento esse ano e eu resolvi remover. E nessa remoção, na terceira sessão, a pessoa ela errou no procedimento comigo, deixando em mim uma cicatriz. Aí você fala, mas pastora, os advogados estão aqui, né? Mas o que você fez, pastora? Para vocês que sabem, eu sou uma pessoa pública, tudo bem. Eu poderia ter ido para a internet, eu poderia ter utilizado meu Instagram, eu poderia ter feito o que for. Mas na hora que aconteceu isso, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu estava com tanta coisa para fazer, com tanta pessoa para atender, que eu vim para a igreja com a metade dos meus olhos assim caída, aqui assim. Eu já tenho a sobrancelha um pouco, não é a sobrancelha, essa pelinha aqui um pouquinho mais. Isso, vocês estão entendendo muito mais de beleza do que eu. É incrível. E aí eu cheguei, a Paty olhou para mim e falou, meu Deus, tá tudo bem? Eu vim do jeito que eu tô. O meu marido, ele assim, gente, ele não é muito de perceber algumas pequenas mudanças. Vocês estão me entendendo, mulheres? Mas, nessa situação, o meu marido não só percebeu, mas falou, você já ligou para o lugar? Você já fez alguma coisa? Você vai fazer alguma coisa? E em um dos dias ele me viu ligando. E o advogado da empresa me atendeu e ele falou, você vai deixar mesmo essa pessoa falar com você desse jeito? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, coloca aqui para mim, por favor, na tela. Cicatrizes e marcas, elas nos ensinam. E eu tenho certeza que se eu perguntar para você, de verdade, eu estou falando para vocês da minha última cicatriz. Mas se eu fosse procurar ou me recordar a respeito de marcas e cicatrizes que eu tenho no meu corpo, eu teria várias, porque assim, pode não parecer, mas eu sempre fui uma criança agitada. Então assim, na igreja todo mundo me conhecia, o meu filho é meu filho mesmo, gente. É de verdade. E por que eu falo isso? Às vezes a gente tem vergonha das nossas marcas, né? A gente tem vergonha das nossas cicatrizes. E ao longo do que o Senhor, Ele colocou de maneira muito peculiar para mim dividir com vocês hoje, eu vou estar falando um pouquinho a respeito disso. As cicatrizes que provam o amor de Deus. Aí tem uma pergunta ali embaixo, que eu não sei se você percebeu, mas você precisa ver para crer? Você já se perguntou isso? Se para crer em alguma coisa você precisa de verdade ver que aquilo é real, que é possível? Preste bem atenção. Desde sempre, as marcas carregam significados. E eles são profundos em nossa vida. Eles nos fazem lembrar de que passamos por alguns momentos, experiências e principalmente transformações. Na vida de Jesus, suas marcas
foram a prova visível do amor, do ato de amor já realizado. Mas além das cicatrizes físicas, há marcas que são deixadas em nossos corações e que o nosso corpo físico, ele não mostra nada, porque é algo interno, é algo que está dentro de nós. Amém ou não amém? E hoje eu gostaria de ler com vocês João, capítulo 20. E nós vamos ler, fazer a leitura a partir do verso 19. Só que antes de você abrir aí para a gente começar a ler, pode procurar aí ou ligar o seu iPad, o seu celular. Eu quero fazer uma oração. E eu gostaria de pedir para que você feche os seus olhos agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste ambiente tão peculiar e profundo, Deus, eu venho te pedir, Senhor, para que, de uma maneira racional e consciente, os meus irmãos que estão aqui, Senhor, neste lugar, venham fazer essa leitura, Senhor, não com o entendimento, Pai, humano, mas se revele a eles, Pai. Essa é minha oração. Se revele a eles diante do cenário que eles estão vivendo, diante da situação que eles estão vivendo. Ah, Senhor, se antes nunca eles ouviram a sua voz, houveram situações em que viram sinais e marcas, que hoje venha a ser o dia em que o Senhor veio preparar o seu de repente. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos para a leitura? Verso 19 de João, capítulo 20, diz: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a porta, o quê? Trancada, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Por que será? Será que os discípulos logo de imediato já acreditaram que Jesus havia ressuscitado e estava ali junto com eles? Ele teve que chamar a atenção novamente: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão o quê? Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Agora preste bem atenção. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu a primeira vez aos discípulos. Agora eu te pergunto, por quê? Ele não era um dos 12? Ele não era um dos 12 apóstolos de Jesus, o Cristo? Por que ele não estava ali junto com os discípulos quando houve a primeira aparição de Jesus? Esta é a pergunta. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Simples assim. Preste bem atenção. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali. E Tomé já estava com eles.
Apesar de estarem o quê? Estarem trancadas as portas, Jesus, ele entrou. Por onde? Por onde? Se for necessário passar por paredes, inclusive aquelas que você cria, de muros, de redomas, que você mesmo cria, para que você não seja machucado novamente, se for necessário, o Senhor, ele vai transpassar essa parede, a ponto dele conseguir que você o veja e toque nas suas marcas. Nós precisamos, primeiramente, deixar de estar isolados. Porque Tomé, nessa ausência de estar em comunhão com os discípulos, os seus amigos de ministério, e de suas responsabilidades, porque ele era um dos apóstolos, ele simplesmente vazou. Ele demonstra o primeiro sinal de que ele estava em crise. Ele se isolou. E aqui, dando continuidade à leitura, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos, as minhas marcas. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Por quê? Porque ele tocou, ele viu e ele precisava daquela certificação para que ele pudesse entender: este é o Messias realmente, que morreu na cruz e ressuscitou e apareceu aqui. Transferiu-se de uma parede para dentro de um lugar onde nós estávamos trancados. Simplesmente porque Tomé, ele precisava seguir a sua missão, vendo e testificando que ele de verdade era Jesus, o ressurreto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se dentre os 12 existia diferença de personalidade, de caráter, de educação, de profissional, de habilidades, dons e talentos, imagine este lugar onde nós estamos. Imagine a diversidade que existe aqui nesse ambiente agora. Deixa eu te falar, existem Tomés aqui. Existem Tomés que precisam ver para crer. Pastora, mas isso é algo ruim? Não. É uma característica. E está tudo bem. Sabe por quê? Jesus, ele não só entendia a humanidade das pessoas, como ele dava atenção a elas. E antes mesmo de subir, ele viu a importância que era para Tomé. Porque, eu não sei se você percebeu, mas por ele ser um dos apóstolos, ele foi o quê? Escolhido. E para ele ser escolhido, você acha que Jesus, ele não viu as características que Tomé tinha antes de fazer a escolha? Claro que sabia. Jesus conhecia o coração de Tomé. E é aí que está. Eu quero te apresentar hoje um apóstolo de Jesus que os religiosos dizem que lhe faltava fé. Mas não lhe faltava fé. E eu quero apresentar esse Tomé hoje para vocês, se assim vocês me permitirem. Ícone de alguém que foi escolhido, tinha dificuldades, assim como eu e você.
Jesus, ele não tem um problema com a falta de fé nas pessoas, ele não tem. Mas Jesus, ele confronta o relacionamento à base de hipocrisia. Como que é isso, pastor? Eu me relacionar com você ou com o próprio Cristo, ou com a pessoa de Deus, tentando barganhar, mostrar algo que não é a minha verdade. Ele poderia ouvir dos discípulos: ah, vocês viram de Jesus? Legal. E ficar só naquilo. Mas Tomé, ele foi verdadeiro em falar a sua verdade. Vocês viram de Jesus? Eu só acredito se eu tocar e ver que ele é o Cristo. Quantos de nós temos a disponibilidade, a disposição de sermos corajosos a ponto de falarmos sobre as nossas verdades e não nos preocuparmos com os títulos ou cargo ou encargo que nós temos? Esse é o mal do hoje. Em meio a várias situações, quando eu falo igreja, eu não falo igreja aqui, eu falo igreja, a noiva de Cristo. Líderes, pastores, tentando se passar como perfeitos e sendo os primeiros a não reconhecer falhas e erros que cometem. Que exemplo a gente poderia dar para as pessoas que são apacentadas e discipuladas por nós? Vocês percebem que é algo que se multiplica, é uma ação que se multiplica? Eu vou provar isso para vocês aqui hoje, eu vou chegar lá. A Bíblia, ela não especifica exatamente porque Tomé não estava presente na primeira aparição de Jesus aos discípulos, no verso 24 que a gente acabou de fazer a leitura agora. No entanto, podemos refletir sobre algumas possibilidades de isolamento de Tomé nessa primeira aparição. Primeiro, medo e dispersão. Por quê? Após a crucificação, os discípulos estavam assustados e muitos se esconderam porque eles corriam risco de vida. Segundo motivo que pode ter levado o isolamento de Tomé: luto e desânimo. Porque ele havia criado uma expectativa muito alta acerca da pessoa de Jesus. Tomé pode ter, se afastado devido a tamanha tristeza e choque ao ver a verdadeira morte de Jesus, o Cristo, na cruz. Ele era um dos discípulos leais de Jesus, mas parece ter sido profundamente impactado pela crucificação, o ato de ver, porque era uma característica de Tomé. Assim como eu memorizo tudo que eu vejo, tudo que eu leio, eu estou vendo, eu memorizo. E existem pessoas aqui com essas características. Como também existem pessoas que gravam só o que escutam, pronto, já virou uma memória. Agora tem outras que precisam escrever alguma coisa àquele respeito para poder gravar. Cada um tem uma característica. E Tomé tinha suas características, e as características de Tomé eram importantes para Jesus. Tanto é que na primeira aparição ele não estava, mas Jesus ele voltou pela segunda vez, porque ele sabia que ia chegar até quem? Até quem precisava tocá-lo. E hoje, na hora do momento da oração, da devoção, da adoração aqui, nós cantamos juntos: ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Deixa eu te falar, você pode se trancar num quarto em 4 paredes, o Senhor está te vendo. Você pode tentar se isolar, se esconder, mas o Jesus que eu creio, Ele está te vendo. Não adianta você querer se esconder de mim, porque assim como a Bruninha falava, nem os nossos pastores vão nos tocar como Ele pode nos tocar. É verdade. É verdade. E Ele não só quer nos tocar, mas Ele quer que nós venhamos tocar Ele.
e ver também as suas marcas. Por quê? Isso está só firmado a Tomé. Terceiro ponto, a personalidade questionadora de Tomé. Ao longo dos evangelhos, Tomé se mostra alguém que busca entender profundidades e riquezas acerca da palavra, acerca do evangelho. Talvez ele tivesse tentado processar os acontecimentos e não conseguiu dar conta. Ei, deixa eu te falar. Se você não conseguir dar conta em alguma área da sua vida, não precisa se desesperar não, é normal, todo mundo tem isso. Se ninguém nunca falou isso para você, eu estou te dizendo. Isso faz parte da humanidade. E o Senhor entende gente. Sabe por quê? Porque Ele veio e não falou assim, vamos passar por essa experiência. Não, Ele se fez carne. Ah, o Todo-Poderoso, Ele veio e se dispôs de toda a sua realeza a se fazer humano, a passar pelas mesmas coisas que eu e você passamos. Independentemente do motivo da sua ausência, que resultou na sua conhecida dúvida, que todo mundo sabe qual foi a dúvida. Quando os discípulos contaram que Jesus havia ressuscitado, depois de 8 dias, Jesus apareceu novamente e permitiu que Tomé tocasse suas feridas, levando-o a declarar: Senhor meu e Deus meu, Tu és real. Aconteceu e o Senhor me encontrou em meio à multidão. Já havia vindo a primeira vez, mas veio a segunda somente para que eu pudesse te tocar. Você é importante para Deus. Você pode tentar se esconder, mas você é importante e o Senhor te acha. Afinal, você veio aqui, né? E o Senhor queria te encontrar. Esse cenário mostra que Jesus tem paciência com as nossas dúvidas. Só que muitas vezes a gente não tem paciência com a gente mesmo em nossas crises. E Jesus, Ele revela a quem o busca sinceramente. Hoje você quer de verdade conhecer o Jesus que Tomé conheceu? Esse texto que nós acabamos de ler, ele não fala sobre fé. Esse texto nos revela a crise de um homem que é gente como a gente. Jesus aqui, Ele reposiciona alguém que está em crise, dando atenção para a gente. Você parou para pensar que ele tinha um processo, ele tinha um caminho, ele precisava subir para junto do seu pai. Só que antes dele subir, tinha um Tomé que precisava ver as suas marcas. E ele não iria subir até que a missão dele se cumprisse aqui. Porque dependia da compreensão de Tomé dessa situação, para que ele viesse a continuar o apostolado dele, tendo certeza sobre o que ele foi chamado e qual o objetivo da sua missão. Queridos, não queiram colocar a mão em algo que vocês não sabem por quê. E nem qual o objetivo. Não queiram. Jesus, aqui, Ele dá atenção a gente como eu e você. Tomé não era alguém desviado. Muito pelo contrário, Tomé era um dos apóstolos. Tomé era um homem sincero ao expressar os seus conflitos mentais e reais. Ei, não deixe o problema embaçar a forma que você enxerga a vida. O problema, a dificuldade que você está enfrentando não é o seu futuro. Ele faz parte de um processo onde o Senhor, Ele está nos lapidando. Qual era o cenário desse texto? Os discípulos estavam escondidos, literalmente, com medo e com risco de perder a sua própria vida.
quando de repente Jesus atravessa a parede e fala a todos: a paz seja convosco. Jesus não tem compromisso com a circunstância que você está vivendo, irmão. Jesus, ele tem compromisso com a fé que você tem ou que você não tem. Jesus, ele permite ser tocado por seus discípulos. Tomé não estava junto aos discípulos na primeira aparição. Sabe por quê? Ele estava em conflito. E quem nunca, né? E quem nunca teve um conflito? Quem nunca duvidou de algo que depois o Senhor fez e você chegou e falou: meu Deus, o que aconteceu aqui? Eu não sei nem explicar o que aconteceu aqui. Quem nunca? Tomé criou expectativas e se frustrou. Jesus, ele volta da segunda vez para ter um encontro exclusivo com Tomé. Jesus conhecia, preste bem atenção, a integridade desse homem. Ele conhecia a sinceridade desse homem. Tomé não era uma pessoa ruim, querido. Ele só estava passando por uma crise. Ele estava em conflito. Tomé, em meio a tudo isso, ele toma coragem de falar aquilo que ele estava sentindo. Desde quando ser de verdade é pecado, me fala? Pecado é mentir. Pecado é agir com hipocrisia. Pecado é faltar com respeito a alguém. João 11:16 diz: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. Ei, essa era a relação que Tomé tinha com Jesus. Enquanto estava vivo, se fosse necessário morrer com ele, Tomé morreria. Jesus sabia dessa intensidade de relacionamento com esse apóstolo. Tomé era decidido por Jesus. Tomé era sim um homem que acreditava em Jesus. Por algum motivo, ele teve uma crise e passou a olhar a sua vida baseado nessa crise. Aí eu volto a perguntar para você: quem nunca? Quem nunca? Quantas pessoas continuam a produzir um rito religioso e não tem coragem de dizer que está em crise? Que não está acreditando mais em Deus, nem na pessoa de Jesus, nem na noiva de Jesus, muito menos na igreja, não sabe nem se tem diferença ou não, porque já se afastou tanto do evangelho que já não conhece nem muito a palavra. O que Tomé disse, em outras palavras, foi: eu preciso que aconteça alguma coisa em minha direção. Tomé, ele foi sincero, sem pensar de como ficaria a sua reputação. Deixa eu te perguntar, quantas vezes você deixou de fazer determinadas coisas pensando que poderia perder alguma coisa que você já tinha conquistado? Tomé aqui, ele não estava preocupado se ele ia continuar sendo apóstolo ou não. Ele foi corajoso e ele duvidou. E ele expressou essa dúvida publicamente aos discípulos, os seus amigos de ministério. Será que hoje a gente pode olhar para o lado e encontrar um amigo de ministério que a gente pode ser de verdade? Que a gente pode falar de verdade: ó, ora por mim aí. Eu vou subir para pegar, mas eu não estou bem. Será que a preocupação de um ser humano de expressar essa dificuldade vai tirar sua credibilidade e o histórico de toda a sua missão até aquele dia? Tomé, ele não estava preocupado com isso. Tomé, ele estava preocupado
de expressar o seu conflito e de entregar a sua verdade. Ah, como nós precisamos de apóstolos verdadeiros! Como nós precisamos de homens e mulheres do Antigo, do Novo Testamento que entregaram a sua vida de verdade, para que essa palavra pudesse hoje chegar a mim e a você. Ontem Tomé, ele tinha disposição para morrer por Jesus se fosse necessário. Mas nessa situação, nesse cenário que a gente acabou de ler aqui junto, Tomé estava em crise, precisava tocar as marcas de Jesus para acreditar em sua ressurreição. Tomé, ele foi íntegro e sincero. Jesus, ele sabia quem Tomé era, pois Jesus havia, volto a dizer, que ele já havia escolhido Tomé lá atrás. Ei, crente, Jesus, ele respeita a gente de fé, que tem crise de fé. Jesus respeita a gente honesta, sincera, que diz exatamente o que está sentindo. Tô bem, não tô bem, tô frustrado, tô com ciúme, tô com inveja. Já falei várias vezes aqui diante desse altar, ser de verdade é possível, só que também é uma escolha, tem que pagar um preço. 2 Coríntios 12, 7 diz: para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. De quem eu estou falando? Um mensageiro de Satanás para me atormentar. Vou te exemplificar algo aqui com essa situação. Nós nos preocupamos e temos curiosidade em saber qual era o espinho na carne de Paulo. Mas nós não temos a mesma intensidade de procura, curiosidade em saber qual foi a revelação que Deus mostrou a Paulo e o transformou, a ponto de Paulo voltar transformado e se tornar o apóstolo dos gentios. Você já parou para pensar sobre o ato do grito de Jesus na cruz? Ah, pastor, eu nem sabia que Jesus tinha gritado, desculpa. Mateus 27, 46. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz. Ele gritou: Eli, Eli, yama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, ele transcende a preocupação por sua reputação aqui. Esse era o sentimento de Jesus naquele instante. Jesus, ele fala a verdade de sua vida a Deus. Ele é transparente ali, mesmo Deus. Conhecendo ele mesmo. Jesus, ou melhor, Deus, eu me sinto abandonado agora. Jesus, ele veio dar o exemplo na cruz de como nós podemos ser transparentes. E Tomé, ele estava ali vendo tudo. Ele foi o primeiro a ver Jesus sendo transparente com Deus. Por que me abandonaste, Deus? Mas espera aí, Jesus não era o filho. Jesus não estava ali cumprindo uma missão. Ele já não sabia que no terceiro dia ele iria ressuscitar, sabia, mas a verdade dele naquele momento era: eu estou me sentindo abandonado, eu estou fraco, eu estou morrendo. Ei, deixa eu te falar, Deus, ele espera que você, ninguém mais, você, fale as suas verdades a Ele. Você está sendo moído até o ponto de você ser capaz de ser corajoso e falar sobre as suas mazelas com Deus.
Jesus já tinha dado exemplo na cruz antes mesmo de sua ressurreição a todos, se tornando o primeiro exemplo de integridade, verdade e transparência. Tomé não estava preocupado com títulos, Tomé estava preocupado em ter sim uma experiência nova com Cristo. Eu preciso tocá-lo. Eu preciso ver suas marcas e cicatrizes. Eu preciso que Jesus atravesse as paredes do meu quarto. Eu preciso que Jesus atravesse as paredes de minha incredulidade para que eu venha acreditar de novo. Talvez esteja esses pensamentos que estão ecoando aí para você. Se isso não acontecer, eu não consigo seguir. Talvez Tomé tenha pensado isso. Se eu não tocá-lo, eu não vou saber como prosseguir daqui para frente, porque eu continuo tendo dúvidas dentro da minha alma. E aí, irmão, coragem é preciso. E a coragem, ela só vem em situações de medo. Grave isso contigo. Não tem como a gente ter coragem se a gente não enfrentar situações de medo, circunstâncias de medo na nossa vida. Então, se você tem passado por situações de medo, ei, agora é a hora. Agora é a hora. Levanta a cabeça, faz que nem a música. Dá a volta por cima, não sei mais o restante. E vai. Segue. A vida, ela não segue para trás, ela segue para frente. Aconteceu, Senhor, me revela aqui, me dá discernimento. Aconteceu isso daqui, por quê? Ah, por isso, tá, então bora lá. Precisa pedir perdão para alguém? Vai lá. Voltei, beleza, tô apto. Porque o texto, ele já começa falando, não sei se você se recorda, ele já começa a dar um ensinamento básico para os discípulos. Se vocês perdoarem, vocês serão o quê? Se vocês não for perdoadores, vocês também não terão. Tipo, apareceu, pronto, já deu uma cajadada. Transferiu lá a parede, entrei dentro do ambiente onde eles estavam trancados. A paz seja convosco. Estão perdoando ou não estão perdoando? Estão liberando perdão ou não? E aí, como que está a casa de vocês? Religião é tudo que você faz para Deus em nome de Deus sem a presença. Religião é tudo que você faz para Deus sem querer se tornar mais íntimo de Deus. Jesus sabe que as crises são inevitáveis. Você não precisa explicar para o Senhor. Aconteceu. Estou em crise. Só fala a sua verdade. Há situações em que vivemos dentro da igreja, de pessoas que se dizem tão santas e tão religiosas, que nós nos sentimos envergonhados de estar em crise perto dessas pessoas. Só que está errado. Está errado. Jesus, ele veio para todos nós. Jesus, ele veio para a gente como a gente, que tem dificuldades, tem conflitos e tem crises. A igreja é lugar de acolhimento e não do apontar de dedos. Jesus, ele veio para você que é vaso e que, se for necessário quebrar, ele vai fazer tudo de novo. Que troca a mala de mão, porque com essa mão aqui está muito pesada. Troca de mala para pegar um pouquinho de normalidade na mão. Sabe o que isso mostra? A nossa humanidade física. Jesus, ele veio para a gente como a gente. Jesus entende gente. Não queira ter um relacionamento baseado na hipocrisia com Jesus, não vai dar certo. Ei, Jesus não pode propor, e não fez isso, sobre uma experiência. Vou viver uma experiência, a cruz, a morte, a ressurreição. Jesus, ele foi carne, ele entrou, ele mergulhou nela. Jesus aprendeu
O homem que sabia de tudo aprendeu sobre obediência. Por que você não quer passar por esse processo? Que doideira é essa? E eu te mostro. Hebreus 5:8. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna. Para todos os que nele o quê? Obedecem. Jesus se esvaziou de si. Esse Jesus respeita gente de fé que tem crise de fé. Esse Jesus respeita gente que um dia teve coragem de morrer por Jesus, mas hoje está fraco e desanimado, precisando que algo aconteça em sua direção, em seu favor. Eu profetizo e acredito que esse bom Jesus irá a seu encontro hoje, meu irmão e minha irmã. Se for necessário atravessar paredes, muros, assim o fará, para poder tocar você de forma diferente. Ele vai atravessar paredes e muros de isolamento que você construiu com medo de se ferir novamente. Porque você acha que Jesus voltou pela segunda vez lá para Tomé, simplesmente por causa de Tomé. Ele viu Tomé em crise, mas não viu um homem hipócrita. Jesus, ele viu Tomé, um homem de verdade. Jesus, ele viu um homem honesto, sincero, que não teme os prejuízos para admitir os seus conflitos. Veja bem, perfeito não é aquele que meramente não tem defeito algum. Perfeito é aquele que reconhece as suas imperfeições e não se entrega a elas sem antes lutar. O conceito de perfeição não é a ausência de defeito, e sim a consciência deles. É uma decisão viver lutando, mas ser de verdade. Ser honesto, ser sincero. Quem diria que um dia, através de um altar, princípios tão básicos e tão simples, tivesse a necessidade de ser falado com tanta atenção. Honestidade, sinceridade, verdade. Tomé, Maria, Pedro, Mateus e o seu nome. Eu atravesso a parede para que você possa me tocar. Vem e me toca. Eu sou teu e tu és meu. Vem viver comigo de novo. Aquele que começou a boa obra é fiel, o quê? É fácil olhar para a vida do irmão e criticar. O difícil é olhar para a vida do irmão e reconhecer que se fosse você no lugar dele, você ia fazer pior. Tomé admitiu as suas dores. Tomé desistiu de viver isolado e voltou para a comunhão com os outros discípulos. Veja bem, antes de Jesus se revelar e deixar Tomé o tocar, Tomé precisou ter uma posição, tomar uma postura, e ele saiu do isolamento e voltou em comunhão com quem? Com os seus amigos de ministério. Somente depois do retorno da convergência, Jesus aparece a Tomé. Não adianta você pedir para ele atravessar a parede hoje e não tomar uma postura agora. A gente sempre quer o que é bom rápido, mas o preço a se pagar pelaquilo, a gente sempre vai, deixa para amanhã, né? Amanhã eu vou estar melhor, amanhã eu vou estar mais corajoso, amanhã eu vou estar mais forte, não é?
Segunda-feira, tudo começa na segunda. Até a dieta. Viva além dos seus traumas, querido. Traumas todo mundo tem. Se ninguém nunca falou isso para você, eu tô te falando. Trauma todo mundo tem. E geralmente eles iniciam na infância. Dá um reset na sua vida, querido. Um sentido novo. E vai para frente. Tomé, ele voltou a ter comunhão. Ele deixou de culpar os outros por seu isolamento. E de culpar os outros por seus problemas. Olha, eu vou te falar. Eu teria coisa aqui para falar. Mas vamos concluir. As marcas de Jesus não foram apagadas com a sua ressurreição, sabe por quê? Existiam pessoas que precisavam ver as suas marcas para acreditar que Ele era o Cristo. Eu não sei se você já parou para pensar sobre agora as suas cicatrizes, as suas marcas. Elas existem para que você venha a ser testemunha do poder, da provisão e da proteção de Jesus na sua vida. A igreja precisa aprender a testemunhar os prodígios e milagres que o Senhor faz ainda hoje. E em cada uma das suas cicatrizes, o Senhor te ensinou alguma coisa. Não tenha vergonha delas. Pegue a autoridade testemunhal dessa marca, dessa cicatriz, e professe o nome de Jesus. Porque foi Ele quem estava com você. Mesmo você não enxergando Ele lá naquele momento, o Jesus que eu acredito, Ele estava contigo e não te abandonou em nenhum momento. A gente, às vezes, que está tão frio, tão cauterizado, tão distante de Deus, que a gente não consegue ver as manifestações dEle na nossa vida. Mas Ele não nos deixa. Ele nos livra de coisas que a gente nem imagina.